Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Posso em todos os rostos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos do teu, e te adoramos, e te adoramos por tua presença aqui, e nos em nossos corações. Louvado seja o Senhor, e nos renovará em nossos. Louvado. Levanta teus braços, fecha teus olhos. É um momento de preparação. É um momento em que a mente precisa agora estar focada naquilo que Deus quer te falar. Deus quer te abençoar essa manhã. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer dar vida, quer alimentar a tua alma. É necessário que estejamos com Ele. Não deixa agora a mente passear. Venha com fome de ouvir aquilo que Deus quer para você. Diga comigo: Senhor, fala comigo, através da tua palavra agora. Tu sabes aquilo que eu necessito, antes mesmo de eu ter consciência. Senhor, supra as minhas necessidades, fala meu coração, fala minha mente, abençoa esse lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e do universo, nós te louvamos, em nome de Jesus. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. De que modo? De modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluias. Ó, Novo Testamento, hein? Nosso Deus é fogo. Aleluias. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão precioso das nossas vidas. Dia em que está reservado para o encontro contigo, para falar contigo, para te adorar e para receber de ti, Pai. Fala agora aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais. Cada ouvinte aqui agora, Senhor, esteja conectado com teu Espírito, Senhor amado. E também o pregador, que haja uma conexão especial, para que a tua palavra possa fluir, Senhor, com a alegria do Espírito, com zelo, com graça, para que todos sejam tocados e recebam aquilo que tu queres dar nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Quem tem sido abençoado por Deus aí? Para quem quer ser mais abençoado do que tem sido? Quem crê que nossos cultos agradam a Deus? Não, quero ver. Quem crê que nossos cultos aqui agradam a Deus? Pouca gente, a metade crê que agrada a Deus.
Quem crê que nós podemos agradar mais ainda? E quando agradamos a Deus, Ele derrama a sua glória. Cantamos aqui, o louvor cantou, Senhor, derrama a sua glória. Senhor, derrama teu poder. Senhor, derrama a tua presença. Esse é um pedido mais do que lícito. Esse é um pedido válido. Esse é o desejo dos nossos corações. Mas há um ingrediente que muitas vezes falta nos nossos cultos. Quem já comeu comida sem molho? Faltando o ingrediente final. Quem já comeu? Sem sal. Quem gosta de comer sem sal aqui? Quem gosta de comer sem sal aqui? Ninguém. Tem que ter aquele salzinho, é ou não é? Batata frita sem sal, não é batata frita. Pipoca sem sal, não é pipoca. Culto sem reverência, não é culto. Há um ingrediente necessário para que nos aproximemos do Rei dos Reis. Quem já viu filmes, e eu gosto muito desses filmes antigos em que tem reis, as pessoas chegam perto do rei assim, não é? É assim? Mais ou menos assim, Majesty, porque é inglês, né? Majesty. E aí o rei fala, sim, Reinaldo. Majesty. Sim, Reinaldo. Há uma reverência ao rei. Às vezes aquele cara que está ali está querendo matar o rei. Né? Nos filmes, ele está querendo matar o rei, mas a dele se chegar ali sem reverência. E nós temos um rei que é maior do que todos os reis, e ele espera a reverência de nós. Hoje eu quero falar sobre reverência e santo temor, porque nos cultos em que tivermos essa reverência e santo temor, você vai aprender hoje, biblicamente, que nós estamos chamando a presença de Deus. Deus, semana passada nós aprendemos que de acordo com a nossa fome, Deus responde servindo a mesa. Culto é alimento. Hoje você vai aprender que de acordo com a tua reverência, em resposta à tua reverência, Deus derrama a sua glória. Por isso é muito importante entender o que é reverência. E toda vez que prega-se reverência, as pessoas confundem com legalismo. Não é legalismo. Não é disso que nós vamos falando, mas existe um mínimo de referência que é necessária para que nossos cultos sejam mais abençoados ainda por Deus. Hoje então você vai aprender o que é reverência e irreverência. Vai aprender qual é a consequência de um culto irreverente e de um culto reverente. Graves consequências. E depois nós vamos examinar se temos sido reverentes. E no final, em nome de Jesus, vamos fazer uma adoração reverente ao Senhor, em nome de Senhor Jesus. Amém? Então vamos começar. Hebreus 12, 28, isso é Novo Testamento, tá? Falando de um Deus que é fogo consumidor e falando de temor. Por isso, recebendo nós um reino, nosso reino inabalável. A crise econômica está tomando todo mundo, é ou não é? Os reinos desse mundo podem ser sacudidos. Babilônia será sacudido. Tudo isso um dia será destruído. Mas o reino de Deus é inabalável. Você recebeu um reino inabalável. Haja o que houver do lado de fora, do lado de dentro, Jesus Cristo vai reinar na tua vida. Aleluia. Esse reino é inabalável. Você recebeu como? Com a graça. Retenhamos a graça. Porque você tem um reino inabalável. Retenha a graça. Porque sem graça não tem graça. Sem graça não tem salvação. Sem graça não tem esse reino. A graça, a favor de Deus. Não pelos teus méritos que tu entras nesse reino inabalável. Não é teu mérito. É a favor de Deus. É pelo aquilo que Jesus fez. Então, diga comigo, graça é a favor de Deus. Mas graça também é poder de Deus na tua vida, para se santificar. Diga para o seu irmão, você precisa se santificar, amado. Retenha a graça,
para que você possa ser santificado. A graça não só perdoa, a graça me dá poder para eu ser gradativamente santificado pelo poder da palavra e do Espírito. Amém? Aleluia. Deus me ensina o que fazer, eu quero fazer, decido fazer, e o Espírito Santo me dá força para fazer. Aleluia. Eu vou me santificando. E ele diz, então, você está no reino inabalável, você precisa reter a graça, não se esquecer dela, que não é pelo teu mérito. Chuta o sentimento de culpa, que é o perdão pelo sangue de Jesus, mas não fica acomodado. Comece a caminhar a ponto de servir a Deus de modo, está escrito aí, de modo, quem lembra de Romanos 12:1, nosso culto racional é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e santo. Pela graça você se santifica, agradável. Vamos aprendendo hoje aqui. Primeiro, agradável é pela fé. Sem fé é impossível. Fé em quem? Em Jesus Cristo, o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu morri na cruz por vocês, eu paguei esse preço, eu é que vim trazendo a graça a esse mundo. Amém? Amém. Então, pela fé, mas isso a gente já aprendeu em algum lugar. Hoje, então, ele completa, modo agradável, e ele complementa com reverência e santo temor. Porque Deus é fogo consumidor. Ele está falando assim para aquele povão, para os judeus, os hebreus, está escrevendo aos hebreus, que se converteram, e agora estavam pensando em voltar para trás, ou não estavam aprendendo ainda a servir a Deus de forma agradável. Ele está dizendo assim, vocês agora começaram a entender a graça, vocês já retêm a graça, mas mesmo no tempo da graça, mesmo nos dias da graça, sirvam com reverência e santo temor, porque Deus continua sendo fogo consumidor. Apesar de toda essa graça que Deus derrama em Jesus Cristo, essa era da graça que estamos vivendo, Deus continua sendo fogo consumidor. Veja, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas confundem e começam a pegar amor, amor, amor e perdem a reverência por falta de temor. Porque diz, não, no Velho Testamento Deus se irava, no Novo Testamento Deus é amor. Errado. Deus é o mesmo no Velho, no Novo e lá no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável. Ele sempre se irou com o pecado. Ele sempre, você vai ver, se irou com a irreverência para com ele, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pastor, mas o que muda do Velho para o Novo? O que muda é a manifestação de Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas a forma como ele se manifesta é diferente. E por isso o autor de Hebreus está falando aqui, ó, antes desses dois versículos, ele está explicando ao povo, falando sobre Sinai e sobre Sião. Eu fui lá no Monte Sinai. Então, lá foi onde a primeira vez que ele falou a Moisés e falou ao povo. Sabe como é que ele falou, amado? Caía relâmpago, caía fogo, um negócio que assustou todo mundo e trouxe temor ao povo, porque naquele tempo Deus se manifestava daquela forma. Quando vem então agora, ele diz assim, aqui, mas só que aquela aliança terminou, diz o autor de Hebreus. Temos uma aliança superior, a aliança em Jesus Cristo, aliança do amor, aliança do perdão, aliança da graça. Não estamos mais no Monte Sinai, estamos no Sião. Não estamos mais na velha aliança, estamos na nova aliança, mas Deus continua sendo fogo consumidor. Deus não derrama fogo aqui mais, mas você vai aprender hoje
E quando ele se ira, porque estamos nessa era, ele simplesmente se afasta. E esse é o grande problema dos nossos cultos nos dias de hoje. Porque continuamos cultuando a Deus, só que Deus e o Espírito do Senhor já se afastaram. E aí nosso culto fica muito emocional, fica muito carne. E às vezes a gente até se alegra, quem não se alegra? Mas Deus quer mais do que isso, amado. Deus quer impactar a tua vida, Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer passear nesse lugar. Deus quer ter um relacionamento íntimo com cada um, pessoal com cada um, tratar cada um com muito cuidado. Deus quer abençoar cada um de nós. Por isso o autor de Hebreus diz: sirvam a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Reverência. O que é reverência? Aí eu vou, se você for para a palavra original que traz reverência como tradução, você vai ver que ela tem 3 sentidos de palavra no português, que eu diria é uma mistura disso tudo que eu vou falar. É respeitar, mas respeitar admirando, admirar e honrar. Posso respeitar alguém sem admirar. É uma mistura, respeitar, admirando e contemplando a beleza do Senhor e honrando a Ele com os seus lábios e com a sua alma. Isso é reverência. Santo temor está um pouco ligado à reverência. Ele só deu um toque a mais, o autor, porque a própria reverência já incorpora um pouco de temor a Deus. Pastor, o que é temor? Isso dá uma série. Mas vou falar rapidamente com você o que é esse santo temor. Eu já brinquei aqui com todo mundo. Quem tem medo de barata aqui? Pouca gente tem medo de barata. Tem gente com vergonha de dizer. Quem tem medo de leão aqui? Pronto. Se você tem medo de leão, você não quer nem saber de se aproximar de um leão, é ou não é? O temor a Deus é diferente. Não é esse temor que você quer se afastar de Deus. É o contrário. Chama-se santo temor. É o medo que eu tenho de andar, não com Ele, mas o medo que eu tenho de andar longe dEle. Eu quero andar cada vez mais nos seus caminhos. E eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Isso é temor a Deus. Isso é santo temor. Entenderam, hein? Diga comigo. Temor a Deus não é temor de Deus. É medo de andar longe dos caminhos de Deus. Porque eu sei que esses caminhos levam à morte e não à vida. Por isso que o salmista diz, não precisa abrir, que a intimidade do Senhor, a aproximação com o Senhor, é para aqueles que o temem. Entendeu como é diferente da barata? Do leão? Não. É ter temor para me aproximar dele. Reverência. Venha comigo em Levíticos 26. É o livro da lei. Veja como Deus fala àquele povo. E o caráter de Deus é o mesmo. A única coisa que muda é a manifestação. Aleluia. Vou ler rapidamente o 1, mas eu vou centrar no 2. Diz assim: não farei para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu
eu sou o Senhor. Caramba. Ele está falando de um monte de leis, aí ele chega aqui, dá uma resumida e destaca duas coisas muito importantes. Primeiro, olha, não dá para continuar com idolatria. Eu sou o Rei dos Reis. Então, por favor, não crie imagem para vocês se prostrarem. Eu sou muito maior do que essas imagens. Não reduzo a minha glória a uma imagem, que isso me fere. Agora, dois, que é o centro que a gente quer. Guardareis o dia do Senhor, que na época era sábado. O dia do Senhor, ou seja, tenham um tempo consagrado para mim. E reverenciareis o meu santuário. São as três coisas que Deus pega para resumir aqui. Eles não para idolatria, e para que você consiga ficar longe da idolatria, para que você tenha uma vida abençoada, você precisa guardar o sábado, você precisa ter tempo para mim. Você está guardando domingo, você está vindo aqui, dá uma glória a Deus, você veio hoje aqui. Você já está guardando. As pessoas precisam entender que o domingo é uma exigência de Deus, é um pedido de Deus, mas não porque Ele está querendo que você olhe para Ele, até que está querendo, mas é muito mais para você do que para Ele. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, disse Jesus. Vocês precisam mais do sábado do que vocês pensam. Vocês precisam mais de um dia consagrado a mim do que vocês pensam, porque é nesse dia que eu posso falar com seus corações, porque é nesse dia que eu posso abençoar suas vidas, porque é nesse dia que a palavra que eu tenho vai alimentar a alma de vocês. Por isso, continue guardando o sábado. Quem está aqui está guardando. Agora, mais do que guardar o sábado, reverencia o meu santuário. Reverencia o meu santuário. Porque eu sou o, diz aí, eu sou o Senhor. Reverencia porque eu sou santo. Reverencia porque eu sou o Rei dos Reis. Reverencia porque eu sou um Deus majestoso, glorioso, poderoso, misericordioso, bondoso. Me reverencia porque eu sou um Deus fiel. Me reverencia porque eu sou um Deus santo. Me reverencia porque eu sou o único Deus, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Eu criei todas as coisas. Por favor, me reverencie, me respeite, porque eu quero abençoá-los. Versículo 12. Se vocês fizerem isso, olha o que eu vou fazer com vocês. Andarei, versículo 12, entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu. Aleluia. Quem quer andar com Deus aqui? Quem quer que Deus manifeste a sua glória a cada domingo aqui? Ele está dizendo, guarda o sábado, vem. Mas quando vier, reverencia o meu santuário. Tenha consciência de que eu estou aqui presente e eu mereço respeito, admiração e honra. Não há outra pessoa que mereça mais honra, respeito, admiração do que Deus. A Bíblia ensina a mulher a reverenciar o marido, honrar. A Bíblia ensina os filhos a honrar os pais. Mas isso aqui ainda é maior do que isso. Honrar a Deus fica num nível muito maior. E honrar a Deus passa por reverenciar o seu santuário. Por quê? Porque eu sou santo e estou aqui. Aonde Deus está, aonde Deus quer se manifestar, o lugar torna-se santo. Tudo que foi consagrado a Deus, tudo que foi
entregue a Deus, tudo que Deus trouxe para ele é santo. Até o meio de um deserto, se Deus se derrama, o lugar torna-se santo. Êxodo 3. Vocês podem sentar, tem lugar aqui à frente. Pode vir agora, que eu vou ler Êxodo. Vem, Débora, vem a mãe da Débora, ou a irmã da Débora, não sei. Eu estou meio... Êxodo 3. Êxodo 3. Quem lembra dessa parte que Moisés estava lá no deserto, aí uma sarça ardente começou a queimar. Quem lembra disso? Olha o fogo consumidor aí, olha o Deus fogo aí. Consumindo ali a sarça ardente, né? Mas só que a sarça não se consumia. E aí o que aconteceu? Então, versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, o fogo está lá, mas não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: o quê? Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. O deserto é terra santa? Santo do jeito que eu estou falando. Você vai dizer, tudo é santo. Não. Deserto não é santo. Maracanã é santo. Embora a gente vá lá cultuar um monte de coisa, não é santo. Mas aonde Deus, o deserto não era, mas ali onde Deus se manifesta, torna-se santo. Aonde é a habitação de Deus, torna-se santo. Olhe para o santo do teu lado. Porque está escrito que cada um de nós habita o Espírito Santo de Deus. Honrar a Deus também é honrar o irmão. Mas honrar a Deus também é honrar o santuário. Porque é aqui que a glória dele, você pede, seja derramada. E ele quer, porque ele nos deu isso, para que ele possa habitar nesse lugar e abençoar vidas nesse lugar. Esse lugar é santo. Esse momento é santo. Porque a palavra dele é santa. Essa comunhão é santa. Porque cada um de vocês tem o Espírito Santo dentro de vocês. E quando habitarem 2 ou mais no meu nome, eu estarei presente. Esse culto é santo. E se é santo, ele fala conosco o que falou com Moisés. Tenha um sinal de reverência, Moisés. Na época, Deus pediu a ele: tira as sandálias. Faça reverência para se aproximar de mim. Em outras palavras, não dá para se aproximar de mim sem reverência. Você quer ver a maravilha da sarça? Tenha reverência. Você quer ver a maravilha da glória de Deus? Tenha reverência. Diga comigo, para se aproximar de Deus, é necessário reverência. Aonde Deus está, é lugar santo, e ele deve ser reverenciado. Você já entendeu que esse lugar é santo? Agora para a segunda pergunta. O que acontece no culto que é santo, num lugar santo, quando há irreverência? E o que acontece no culto quando há reverência? Primeiro,
Nós, na nossa mente humana, achamos que reverência é uma coisinha à toa. Se você pegar um irreverente e a pessoa que gritou com o marido, você vai dizer, quem é pior? Fica na dúvida. Se roubou, quem é pior? A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem hoje, que o pecado de irreverência é grave e traz consequências graves. O pecado de irreverência, aos olhos humanos, não é nada. É uma coisa pequenininha assim. Mas aos olhos de Deus, é gravíssimo. E eu vou mostrar na palavra isso agora. E você vai entender que existe um contraste. Quando somos reverentes, chamamos a glória de Deus. Quando somos irreverentes, chamamos o juízo de Deus para as nossas vidas. O que você quer na sua vida? A glória ou o juízo? A glória. Então, dá uma olhadinha agora nesses versículos aqui. Eu vou pegar um no velho e no novo, porque tem gente que diz assim, isso aqui é lá no velho. Tá bom. Então vamos primeiro no velho. Levíticos, você está pertinho, 9. Jesus te entronizamos e declaramos que é rei. Deus não está aqui hoje para metralhar vocês não, está aqui hoje para ensinar para vocês serem mais abençoados, tá bom? Aleluias. No Levítico 9, Deus deu uma série de instruções a Moisés e Arão sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios. E eles foram reverentes. Por quê? Irreverência está ligada também à desobediência. Eles foram reverentes, está ligado à obediência. E eles fizeram com muito temor, com muito respeito, tudo que Deus tinha falado para eles. Veja no versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo depois de ter feito tudo que Deus mandou. E descendo, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Quem está aqui desde o início é aquela tenda, lugar santo. E saindo, abençoaram o povo. O que aconteceu? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O pessoal canta, manda fogo no altar, é isso aqui. Senhor, traz fogo no altar. E Deus mandou fogo no altar. O próprio fogo de Deus queimou o altar, dizendo, eu aceitei essa oferta. Assim como lá na cruz, Jesus morreu e foi ressuscitado como uma prova de Deus, dizendo, eu aceitei essa oferta. Foi derramado o fogo. E vendo o povo, jubilou e prostrou-se o rosto. Diante da glória de Deus só tem uma reação: prostrar-se. Diante do Rei dos Reis, só prostrando. Aqui eu quero mostrar o contraste. Aqui é reverência gera glória. Logo em seguida há o contraste. O Espírito Santo botou aqui, mandou Moisés escrever aqui. Logo em seguida a irreverência. Olha só. Nadab e Abiú, versículo 10. Capítulo 10. Nadab e Abiú, o quê? Filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário para colocá-lo no altar. E trouxeram neles fogo. E sobre esse incenso, e trouxeram o quê? E sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Não era tempo de fazer de novo essa oferta. Havia turnos dados por Deus. Havia regras dadas por Deus. O fogo que era para o altar do lado de dentro da tenda, tinha que ser o próprio fogo de lá, que era o fogo de Deus, o fogo que Deus acendeu. Eles não estavam nem aí para isso. Eles não podiam entrar os dois juntos, era um de cada vez. Eles não estavam nem aí para isso. Foram irreverentes. Eles tinham uma boa motivação.
queriam ver de novo a glória descendo. Mas boa motivação não basta. Boa motivação, somada com irreverência, não chama glória, chama juízo. Quem tem boa motivação aqui, de querer estar com Deus? Já é um bom início. Mas veja, não basta. É por isso que eu digo, tem que ter conhecimento da palavra, tem que saber o que Deus quer. Lembra do usar? Boa motivação, a arca vai cair, botou a mão. Não pode usar, ninguém pode botar a mão na arca, a não ser, entendeu? Morreu no ato, chamou o juízo. Esses dois aqui, olha o que aconteceu com eles, começaram a fazer do jeito deles. Então saiu fogo diante do Senhor. Só que agora, o que foi? O que aconteceu? Versículo 2. E os consumiu. E morreram perante o Senhor. Ah, pastor, então hoje não tem reverência não, pastor. Porque se tivesse reverência, a gente ia ver eu caindo duro todo dia aqui no altar. Todo dia, é verdade. É? Só que uma coisa, eu expliquei a você logo no início do culto, que o que mudou não foi o caráter de Deus, o que mudou foi a manifestação de Deus. E reverência chama juízo ou afasta Deus. Nos dias de hoje, Deus não tem mandado fogo em quem é irreverente. Deus não tem matado quem é irreverente. Deus tem matado espiritualmente, se afastando dele, se afastando da congregação. Pegaram aí? Não. Então, o irreverente, não, o fogo não vai cair, vai matar o irreverente subir no altar, porque para subir no altar tinha que ter mais reverência. Mas vai matar espiritualmente. O Espírito Santo vai se apagando. Eis aí o motivo que muitos cultos, ao invés de ser abençoador, é peso. Porque é um culto longe da presença de Deus. Você entendeu então? Reverência chamou o quê? Não, a reverência. Reverência chamou o quê? Ai meu Deus, vamos junto comigo, senão eu desisto. Reverência chamou o quê? A glória. E reverência chamou o quê? Juízo. Que no Velho Testamento era pau. Morria na hora. Novo Testamento. Mateus 21. Mateus 21. Jesus entrou no templo. Era função do sacerdote verificar se as coisas estavam sendo realizadas conforme Deus mandou. E Jesus entra no santuário, no templo, exatamente com esse objetivo. Como é que está o templo aí que está servindo ao Senhor? E vemos aqui, vamos lá no versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali, o quê? Vendendo e comprando. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada, vós, porém, transformais em... Aleluia. Primeiro vamos entender isso aqui. Jesus está chegando lá no templo, lá de fora ainda do templo, nos átrios lá, né? Onde as pessoas podiam ficar. E ele notou que as pessoas estavam até fazendo câmbio da moeda para comprar os bichinhos, para fazer os sacrifícios, está um comércio danado. O que me chama a atenção aqui é a forma com que Jesus se comportou. Jesus levou muito absurdo para casa. Jesus foi até chamado de Beelzebul. E ele nunca se alterou. Esse é o único lugar da Bíblia em que você vê Jesus se alterando, exaltado, boa. É o único lugar que ele ainda usa um pouco a força da sua carne, não é? Ele se exaltou por quê?
Porque isso foi a maior blasfêmia que ele considerou. A irreverência que havia naquele lugar, Jesus considerou aquilo que de mais grave ele viu acontecer aqui na terra. E olha que ele viu coisa ruim. Foi o único momento, por isso está escrito no Salmo 69, 9. O meu zelo, a tua casa, me consumirá. Jesus tinha um zelo tão grande pela casa, que ele se deixou consumir ali. Na verdade, depois foi consumido na cruz por esses atos. Porque ele tinha um respeito, e uma adoração, e uma honra pelo Pai, e um zelo profundo pelas coisas de Deus, e pelo santuário de Deus, que ele não aguentou, e começou a trabalhar com as suas mãos, expulsando todo mundo. Quando vieram guardas com ele, ele achou graça, pegou a orelha do cara, para com isso, larga essa espada, botou a orelhinha de volta aqui da Lúcia, aqui, ó, a orelha lá da Lúcia de volta. Ele não estava nem aí, botaram ele lá no santuário, e palavras sempre abençoadoras, nunca, mas ali, ele me ensinou uma coisa, te ensinou uma coisa. Amados, isso é muito grave. Não desvirtuem a minha casa. Não sejam irreverentes na minha casa. A minha casa será chamada casa de oração. É lugar para falar com o Pai. É para lá, para estar na presença do Pai. E aí, depois que ele limpou e tirou, só depois, vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Aleluia. Ou seja, limpou, tirou a irreverência, chamou a glória. Quem quer ver cego enxergar? Quem quer ver surdo ouvir? Começa a se tornar mais reverente, principalmente na casa de Deus, a respeitar, a ter zelo nessa casa. E isso passa por nós, pastores. Isso passa por mim. Cada um tem um nível de reverência, melhore. Aleluia. Agora veja o versículo. Ih, eu pulei o versículo 3. Então vou para frente, não vou chegar lá não. Só última frase que eu gostaria que você gravasse é: reverência chama a glória, você já sabe. Agora grave essa frase: Deus não unge irreverência. Deus não unge a irreverência. Ele julga a irreverência ou se afasta. Nos dias de hoje ele se afasta. Amém? Você já entendeu então a importância da irreverência. Agora, se Jesus tinha zelo pela casa de Deus e era reverente, e Ele é o meu grande professor e o meu grande mestre, eu devo ter zelo pela casa do Senhor e ser reverente. Para terminar o nosso culto será que nós temos sido reverentes? Levíticos 10:10. Deus está falando para abrir, eu abro. Levíticos 10:10. Eu não ia abrir, mas vamos abrir. Talvez você precise anotar na tua Bíblia. Vamos agora entender se somos ou se não somos reverentes. Ou se podemos melhorar. Claro que somos de algum nível. Ele chamou os sacerdotes e estava explicando o dever de cada sacerdote. No 8 ele diz: falou também o Senhor a Arão, dizendo: não vem aí com vinho forte, você não vem servir a Deus bêbado. Por quê? Porque você precisa fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo.
Os sacerdotes eram responsáveis de olhar se havia alguma coisa profanando o templo, ou os sacrifícios, etc. Ainda hoje, os sacerdotes são responsáveis para diferenciar aquilo que é santo daquilo que é comum, para que não se profane aquilo que é santo. O que é profanar? É tratar de forma comum aquilo que é santo. É por isso que o sacerdote precisa entender o que é santo e o que é comum. E quando ele identificar algo santo, ele tem que tratar como reverência. O que é santo aqui? Já falei um monte de vezes. O culto, o santuário, o irmão, a congregação. Quem são os sacerdotes hoje? Todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio santo. Nosso sumo sacerdote tem um nome. O nome dele qual é? Jesus Cristo. O resto, todo mundo aqui é... Ah, pastor, o senhor é sacerdote. Você também é sacerdote, amado do Senhor. Eu tenho uma responsabilidade maior que Deus coloca em minha mão e vai exigir de mim muito mais do que você quando houver irreverência nessa casa. Porque Ele está me dando autoridade para ter um lugar reverente. Por isso que hoje eu vim aqui pregar essa palavra. Mas você também é sacerdote. Também é tua função identificar aquilo que é santo e aquilo que é comum. E se você identifica, como eu estou explicando o que é santo, trate de forma santa. E um amém. 2, vai mais um, não deixa ela sozinha não. Amém. Diga para o sacerdote ao seu lado. Procure identificar essa manhã o que é santo e o que é comum. Ser reverente, portanto, eu preciso saber o que é ser reverente. É ter zelo pelas coisas de Deus. E tudo que é de Deus é aleluia. Tudo separado para Deus é santo. Então já falei, com a casa de Deus, com o culto de Deus, com o prédio de Deus. Desculpa, você vai rir, mas é verdade. Com as panelas de Deus. Mais um amém, glória a Deus. Com os pratos que estão lá em cima. Com a mesa que está aqui. Tudo isso que está aqui foi pago com os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus. Se tudo que pertence a Deus é santo, quando olhar para aquele pratinho, não olhe de qualquer maneira, não. Ah, isso aqui também está uma zorra total. Tem uma obra enorme, cheia de poeira, joga isso para lá. Não, amado. Não, amado. Não. O prédio, procura manter limpo. Pastor, está uma zorra total, muita poeira. Faça a sua parte. Não bota mais um papel. Viu um papel no chão, pega, bota no bolso. Se não tiver lata de lixo, não tem lata de lixo, bota no teu bolso. Quando chegar a chamada de lixo, joga fora. Você não está fazendo isso para mim, não. Você não está fazendo isso para você, não. Você está fazendo para Deus. E Ele vai se agradar quando nós tivermos esse tipo de zelo. E Ele vai sentir, essa é realmente a minha casa. Eles agora entenderam que esse é meu lugar. Eles agora estão tratando o rei como rei. Rei não permanece em lugar onde ele não é honrado. Os instrumentos são santos. Esse lugar é santo. Quem subir aqui, tem que subir com peso aqui, ó. Se você está mal, procure um pastor. Estou precisando de descanso no louvor. Tá bem, já entendi o teu descanso, já sei o que é.
é melhor do que vir aqui de forma irreverente. Pastor, estava tão boa a palestra até agora, está começando a ficar ruim. Não, agora que está começando a ficar bom para Deus. Está ficando ruim para nós, está ficando bom para Deus. E o culto racional é o culto a Deus. Então, servir a Deus de forma agradável é servir a Deus com zelo. Se eu prego, eu tenho que estudar para pregar. Se eu canto, eu tenho que ter um mínimo de ensaio para cantar. Se eu toco, eu preciso ter gosto por aquele instrumento, cuidar dele, ensaiar e vir aqui tocar, e tocar com prazer, porque quando esse pessoal começar a tocar com prazer aqui, a glória de Deus vai descer. Mas eu estou jogando só na gente que está aqui, e vocês também aí. Você tem parte nessa. Você precisa saber se comportar na casa de Deus. Com respeito ao dono da casa. E pior que ontem o Eudes quis me pegar, estava brincando, só que eu estava com essa palavra na cabeça, por isso que ele não conseguiu. Ele falou assim para mim, aí o dono da casa, eu falei, dono da casa não. O dono da casa está lá em cima. Ele no ato fez assim. Não é, Eudes, quis me dar uma casca de banana, porque será que você tem consciência que o dono dessa casa é Deus? Se você tem consciência, muda muita coisa. Quer ver? A forma com que você fala já muda quando você entrar aqui. Conversas inadequadas. E vários assuntos que não tem muito sentido aqui na hora do culto, nem mesmo dentro do santuário. E é como se, irmão, guarda isso na tua mente. É como se, talvez seja até assim mesmo. Satanás está doido sempre para entrar. Não é? Entrar na tua vida, entrar nesse lugar. É como se ele ficasse pairando, esperando um papinho, uma fofoquinha legal, questionando um, questionando o outro. Ele diz assim, epa, esse aqui é a minha brecha. É por aqui que eu vou entrar nesse culto. E aí nós começamos a perder um pouquinho daquilo que Deus queria fazer. Porque criamos, a gente diz, deu brecha na sua vida. Você dá brecha na sua vida e dá brecha exatamente no santuário, no culto, na congregação. Cuidado com o que você fala. Conversas paralelas na hora do louvor, da adoração, que atrapalham o irmão. Desculpa agora. Pastor, tem um cara tão liberal, vai falar isso hoje, é a forma com que você se veste. Até que aqui não tem muito esse problema. Dou glória a Deus. Mas você tem que aprender. Se você vem se você vai à praia de terno, você chama atenção. Se você vem ao culto de biquíni, você vai chamar atenção. Só que Deus está querendo trazer atenção para Ele. Deus procura adoradores que adoram Espírito e verdade, e você está sendo usado, às vezes até sem má fé, para desviar a atenção de Deus para você. E aí você está contribuindo para irreverência. Diga comigo, Deus é zeloso, quer nos abençoar. Ele fica entristecido com tudo aquilo que pode desviar o pensamento, a atenção dos adoradores. Eclesiastes 5:1, não precisa abrir, diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Veja bem como é que tu vai entrar. Não entre de qualquer maneira. Em resumo, o padrão de comportamento, eu não vou fazer regra não é de Deus, não. Mas você já entendeu o princípio. O padrão de comportamento na casa de Deus precisa ser melhor que o padrão de comportamento no cinema. Uma vez eu estava brincando com Maria dentro do cinema, o pessoal do cinema começou para cima de mim.
Os caras lá queriam reverência, não é? Filmaço daquele, Brad Pitt. Todo mundo olha lá pro Betão, um cara bonito. Mas tem um cara que é mais bonito que Brad Pitt. A glória pertence a ele. Ele é santo, 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 glorioso. Mas não quero que você diga para o seu irmão, para de conversar. Eu quero que cada um tenha zelo por si. Não comece a apontar o dedo para o outro dizendo que ele não tem zelo. É você que tem que ter zelo de você mesmo. Cada sacerdote olhando por si. Deixa que a liderança comece a olhar os que não são tão zelosos. É problema nosso resolver. O teu, amado, por favor, vai ser mais zeloso na casa do Senhor. O teu comportamento tem que ser melhor do que o teu comportamento na tua casa. Você que trabalha, o comportamento tem que ser melhor com uma reunião que tu faz com o cliente. Uma reunião que tu faz com o teu chefe. Vai ser reverente com o teu chefe. Uma tu faz, duas tu faz, três. Pastor, isso não é legalismo? Pastor, tenha flexibilidade. Eu tenho. Mas a flexibilidade vai ao limite do desrespeito. Nós só podemos concordar com a flexibilidade que bate no limite do desrespeito quando começa a desrespeitar demais a Deus. Deus vai cobrar de mim, desses pastores aqui, fazer algo para que a glória dele permaneça aqui, para que você seja abençoado. Os mais antigos que têm esse entendimento têm esse dever de se comportar como exemplo nessa casa, porque Deusão está querendo atuar nesse lugar, porque o meu Deusão está querendo abençoar esse lugar. Reverencia o meu santuário, porque eu sou o Senhor, disse ele. Eu quero abençoar, eu quero andar no meio de vocês. Em resumo, ser reverente é não falar nada, é não fazer nada que entristece o Espírito Santo de Deus. Então já sei, pastor, vou chegar nesse santuário aqui e vou ficar quietinho sem falar nada. É isso, amado. Você não pegou, porque tem silêncio que é reverente. Tem silêncio que é irreverente. O silêncio com indiferença, ele torna-se irreverente. Não adianta. Já viu aquele filho que menino, fica aí, menino, fica aí. O menino até fica, mas dentro dele ele está de pé, não é? Senta aí, menino. Aí o menino, pum. Senta aí, menino. Pum. O cara está com medo, senta, mas ele está de pé na mente dele. É a mesma coisa aqui. Não basta ter silêncio. Você precisa se envolver, se conscientizar do que está acontecendo. Indiferença é uma forma de irreverência. Em Hebreus 12, você lê um pouquinho antes, um exemplo de uma pessoa que foi chamada de profano. Isaú. Ele tinha a primogenitura, não é isso? É isso? Primogenitura, filho mais velho, tinha um monte de bênçãos que Deus ia dar para ele, ele vendeu por um pratinho de comida. Ele não valorizou isso, ele ficou indiferente a isso, ele banalizou aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, e por isso ele foi chamado de profano. Então, esse silêncio tem que ser um silêncio reverente, um silêncio que envolve reverência, um silêncio então que envolve respeito, que envolve admiração e honra.
última coisa, ser reverente é valorizar o momento e o local desse culto. E envolve 4 degraus aqui, quando você chegar, tá? Não necessariamente em ordem. Primeiro, se conscientizar desse momento e desse santuário. Valorizar a presença de Deus nesse local. Semana passada eu falei que tinha leitinho e comida sólida. Hoje eu estou falando de comida sólida. 2, além de se conscientizar, começar a contemplar na tua mente a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Olhar para o alto, olhar para Deus. 3, e se admirar. 3, então, é respeitar, render-se no íntimo, curvar-se no íntimo, curvar-se de coração, como aquele súdito do início do culto se curva diante do seu rei. E 4, começar a honrar, começar a expressar o seu louvor, a sua gratidão, e desejar ardentemente esse encontro abençoador e pessoal com Deus. Ele quer e espera que você queira também. Quando começarmos a fazer isso a cada domingo, Deus vai começar a cumprir a palavra dele nesse lugar. E Ele vai responder a nossa reverência, manifestando a presença dEle, manifestando a glória dEle, abençoando o culto de cada um pessoalmente. É isso que Deus quer fazer, é isso que você precisa. Esse é o propósito de estarmos aqui todos juntos, amados. Vamos voltar para o trilho, vamos voltar para o trilho da bênção, vamos voltar para o trilho da honra do nosso Deus. É hora agora de você fechar seus olhos e dizer: será que nós temos agido assim, com essa reverência? Temos sido reverentes? O Senhor diz hoje: eu quero manifestar a minha glória nesse lugar. Mas muitas vezes tenho sido desrespeitado, desonrado. Não, ainda não. Ainda não. Quero que vocês participem desse arrependimento. Pode sentar, Ana. Todos nós, inclusive eu estou nessa. Muitas vezes temos desonrado. Deus quer fazer e fica esperando que a gente note a presença dEle. Que a gente se lembre que Ele está aqui. Que Ele é santo. Ele diz: é necessário reverência no culto, é necessário zelo pelo santuário. Como você tem se comportado no santuário? Como você tem se comportado durante o culto? Com respeito, se conscientizando da presença santa de Deus, valorizando a presença santa de Deus, olhar mais para o alto e menos para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você fica sempre distraído, tratando esse lugar como se fosse comum. Você tem sido zelo com a casa de Deus, com as coisas de Deus? O zelo pela minha casa me consumirá. Você tem cooperado para manter a casa limpa? Você tem cuidado com as coisas de Deus, comprada com o dinheiro de Deus?
Hoje o Senhor chama a reflexão. Meus amados, eu oro agora para que o Espírito do Senhor traga à mente de vocês, à memória de vocês, aqueles momentos em que nós não nos comportamos com reverência e zelo nesse lugar, porque hoje é dia de arrependimento. Aradachaya dalamassais. Espírito do Senhor, queremos nos corrigir, Pai. Queremos confessar os nossos erros diante de Ti. Que nesses instantes Tu possas trazer a memória de cada um, Senhor, os seus erros, os momentos em que atrapalhamos o irmão do lado, os momentos em que tivemos conversas que não edificam dentro desse lugar, falando mal de um, de outro. Momentos que faltou respeito ao rei, Pai. O Senhor hoje está chamando ao arrependimento. E aquele que diz, errei. Tratei esse lugar como se fosse comum muitas vezes, ou algumas vezes. Aquele que diz, várias vezes perdi a consciência de que Deus está aqui e não me comportei com reverência. Muitas vezes me faltou zelo nesse lugar. Se você é uma dessas pessoas, levante, porque hoje é dia de arrependimento da nossa congregação. Fala para Ele em voz baixinha, mas fala para Deus as coisas que você se lembra que fez, para pedir perdão agora com a minha oração. É a tua confissão diante de Deus. Aleluia. Reconheça a presença dele aqui e peça perdão agora. Diga, Senhor, reconhecemos que nem sempre temos tratado este lugar, esses cultos, como sendo santos. E muitas vezes tratamos de forma comum, de forma irreverente, como se tu não estivesses aqui. Mas hoje, ouvimos a tua santa palavra, que nos chamou a atenção, que nos exortou, e o nosso coração hoje toma uma decisão. Não queremos mais ser irreverentes, queremos cada vez mais nos conscientizar do valor de estar aqui, do valor de estar na tua casa, do valor de estar na tua presença. Queremos nos conscientizar e valorizar a tua glória neste lugar. Por isso, Senhor, te pedimos perdão e capacitação. Diga, Espírito do Senhor, me capacita a ser mais reverente neste lugar e nesses cultos. Espírito do Senhor, quando eu começar a sair do trilho, me incomoda o meu coração, para que eu possa me corrigir, no nome de Jesus. Senta, por favor, ainda não louvou.
Agora que nós estamos perdoados, agora nós vamos reverenciar a Deus. Primeiro, silêncio. Só o instrumento aqui. Silêncio profundo, não indiferente, mas um silêncio de preparação. Para que a tua mente, a tua alma, o teu coração se conscientize que você está na presença do Deus Pai e do Rei dos Reis ao mesmo tempo. Para que a tua alma comece a se alegrar por isso. Porque aquele sangue foi derramado para que isso aconteça. Aquele sangue te atingiu. Aquele sangue te resgatou. Aquele sangue te trouxe até esse lugar. Para que você possa dizer obrigado. Para você desfrutar de tudo aquilo que Jesus venceu lá na cruz. Todos os benefícios do Senhor lá na cruz estão aqui. Aprendemos semana passada. A sede da tua alma há um rio de água viva. A fome da tua alma há o pão da vida. A tua tristeza de alma há um vinho aqui. Agora rende o teu coração e respeita ao Senhor. E se você precisar um ato externo, faz, não tem problema. O rei está aqui. Precisa ser reconhecido e entronizado. Agora enxerga com teus olhos espirituais a santidade dele. A majestade dele, a grandeza dele. Ele ordena cada estrela, ele conhece cada estrela pelo nome, e ordena a posição de cada uma delas, e ai delas se elas não forem. Os oceanos desse mundo são, ele pode medir a concha da sua mão, o universo com seus palmos. Não há outro Deus, ele é incomparável. E na sua sabedoria, na sua soberania e na sua glória, ele escolheu se abrir a cada um de nós, abrir o acesso e dizer: venham, venham, venham. E agora comece, depois que você respeitou, admirou, comece a honrar. Que os seus lábios falem alguma coisa para esse Deus. Não mantenha calado, nem que seja aleluia. Oh, tu és maravilhoso, tu és a fonte da minha vida, tu és o manancial de vida, tu és o Rei dos Reis, tu és o Criador. Maravilhoso, fiel, soberano. Tu governa todas as coisas, tu governa cada uma dessas vidas. Aleluias, quero ouvir o irmão. Eu não, Deus quer ouvir a tua voz. É hora de expressar gratidão. É hora de reconhecer quem Ele é. Ser grato ao que Ele fez. Oh, Deus quer passear aqui. Rios de águas vivas. Se você não tem o que falar, cante. Dentro de mim. Flui dentro.
fonte inesgotável, traz vida ao coração. Agora de pé. Como o rei Davi, Como o rei Davi, quero te louvar. minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Tu és digno, digno de louvor, majestade santa. meu prazer. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Toda a igreja diz isso. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Flui, Senhor, Flui dentro de mim. flui dentro de mim. És manancial, Manancial, fonte inesgotável. tu dás vida, Traz vida ao coração. como o rei Davi, Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. digno, tu és digno, digno de louvor, digno de louvor. majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, Como o rei Davi. quero ouvir a igreja. Quero te louvar. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. A tua palavra, Senhor, foi pregada. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Cumpre, Senhor. Responde a reverência e o louvor. Com a tua presença, com a tua glória nesse lugar. Visita teu povo. Visita o teu povo. Visita esse santuário. Visita essa plataforma. Todos aqui querem te adorar. Todos aqui reconhecem o Rei dos Reis. Passeia, Pai. Libera a tua presença. Tu és digno. Digno de louvor, Alaiabadai. majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. meu Meu prazer. prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Antes de terminar, podemos fazer só um instrumento, só o teclado bem leve. Alguns instantes de silêncio reverente.
na mão do seu irmão. Ainda em silêncio. Passeia, Senhor. De mão em mão. De coração a coração. Essa cascata de água viva, Pai. Esse rio de águas vivas. Seja liberado agora, Pai. Cada um seja tocado de forma pessoal, Pai. Eu me calo porque Tu és rei. Faz do Teu jeito, Pai. Santo, Santo Deus de Israel. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Congregação abençoada do Senhor. Recebe o Espírito do Senhor. Aleluia. Quebra as cadeias, Pai. Quebra a invasão das trevas. Quebra. Cadeados se abrindo. Prisões de alma se abrindo. Aleluia. Curas de enfermidades, Senhor. Que os dons de cura sejam liberados nessa congregação. Que os dons do Espírito Santo sejam liberados. Cada vez mais. Quem quiser dizer assim: eu recebo, Senhor, eu recebo. Pai, eu te agradeço por esse culto maravilhoso. Te peço que já são 12:10, eu tenho que ir. Não por mim, pelos irmãos, né? Senhor, obrigado, que Tu és Deus fiel. Durante essa semana vamos refletir sobre essa palavra nos grupos, nos nossos lares. Domingo que vem estaremos aqui para continuar, Pai, o culto que Te agrada, culto racional, o culto que nos abençoa, o culto que traz a Tua glória. Leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção e proteção, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, aleluia. Como Rei Davi.